Como pensar em um roteiro de vídeo? Gente, como as psicólogas me perguntam isso, e hoje eu vim aqui sanar um pouco desta grande dúvida. Mas quem sou eu? Eu sou a Bruna, lá do @psico fora da caixa. Você me encontra em basicamente todas as redes, falando só para psicólogas, estudantes de psicologia que querem usar esse negocinho aqui, a rede social, como seu novo cartão de visitas, mas sem abrir mão da ética nunca jamais, sendo muito autêntica e tentando se divertir no caminho. Quando eu sento para gravar um vídeo, eu tenho algumas coisas em mente. A primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o objetivo daquele conteúdo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero que oferecer, por exemplo, no fim do conteúdo, o que eu quero? Eu quero oferecer o meu serviço, eu quero oferecer o meu infoproduto, nesse caso eu tenho, né, infoprodutos. Eu quero ensinar para as pessoas alguma coisa a respeito de uma temática, ou a respeito do meu serviço ou do meu infoproduto. Eu quero deixar que as pessoas conheçam alguma parte de mim, então vai ser um conteúdo para promover a conexão com o meu público, etc, etc. No meu curso Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, eu ensino, tá? Tudo isso, tem um módulo só de vídeos, tem aula só de roteiro, mas aqui esse é o básico, tá? Que vocês precisam entender, que vocês já vão conseguir criar vários conteúdos em cima disso. Pensem no objetivo, o que você quer com aquele conteúdo. O maior erro das psicólogas, pessoas aí no geral que produzem conteúdo, e eu já cometi, eventualmente cometo esse erro, é criar sem esse direcionamento, criar por criar. Tem um tema, eu vou falar sobre aquilo. Tá, mas calma, fia, você vai falar sobre aquilo por quê? Pra quê? E daí é importante que a gente sempre também tenha uma clareza de público, até para entender. Tem certos conteúdos, por exemplo, que eu não faço em início de mês, ou que eu não faço no fim do mês, mas que eu faço no meio, ou tem certos conteúdos que eu não faço no meio, mas eu faço no fim. Isso porque eu mapeio o comportamento do meu público, porque eu tenho clareza de público. Então, tem serviços, tem infoprodutos que eu não vou oferecer em momentos específicos do mês. E isso você precisa começar a pensar aí desse lado. A gente faz isso muitas vezes o calendário do ano, né? E pensa assim, daí chega o Dia das Mães, você vai postar um conteúdo de Feliz Dia das Mães. Às vezes não tem nada a ver com o público, não tem o porquê, e você vai lá e fica dando felicitações. Ou dia do não sei o que, dia do não sei o que lá. Não, esse calendário é muito pouco. A gente precisa entender mês a mês o comportamento do nosso público. Por isso que ter clareza é tão importante. Mas esse é um grande parênteses que eu abri aqui, mas que está relacionado ao objetivo do conteúdo, tá? Então, primeira coisa, qual é o meu objetivo com esse conteúdo? E eu batendo a mão assim várias vezes. Depois de pensar no objetivo do conteúdo, você vai pensar na mensagem que você tem para passar. Muitas psicólogas também erram aí, e esse era um dos meus maiores erros. Quando eu pego uma mensagem, quando eu pego um tema, uma ideia de conteúdo, gente, parece que a minha cabeça começa a abrir 1 zilhão de parênteses e eu posso ficar horas falando sobre aquela temática, porque falar sobre aquilo me faz pensar em várias outras coisas e linkar com várias outras coisas e nunca tem fim. Então, quando você pensa numa ideia de conteúdo, você precisa parar e pensar assim, qual fatia dessa ideia que eu vou falar? Por exemplo, autoestima, né? Uma ideia de conteúdo aí, porque muitas psis podem usar. Qual fatia de autoestima você vai usar para falar de acordo com os objetivos que você tem? Então, será que você vai fazer uma análise de alguma personagem falando aí sobre autoestima? Será que você vai falar sobre a sua história com relação à autoestima? Será que você vai falar sobre um livro que você está lendo, que tem ali algum aspecto de autoestima? Será que você vai falar sobre algum conceito dentro deste grande conceito da autoestima? O que você vai falar? E essa é uma habilidade, tá? Essa é uma habilidade que a gente vai treinando. Eu ensino lá no meu curso também o método a transformar um conteúdo em 10, ainda falo que 10 é pouco, tem que transformar em muito mais. Mas tem formas da gente fazer isso assim de maneira mais prática, mas você precisa adquirir essa habilidade. Se você quer fazer isso, entra lá no curso, que eu conto isso tudo muito mais. Mas
você precisa começar a fatiar os seus conteúdos. A pizza você não coloca inteira na sua boca. Por que que você quer que o seu seguidor engula Devagar, pai. todo o conteúdo de uma vez? Um conteúdo que é uma pizza enorme que não cabe na boca dele também. Ele não vai passar bem se ele fizer isso, ele não vai nem saborear essa pizza. Não, você vai entregar fatias de uma boa pizza. E é por isso que muitas vezes as psicólogas elas ficam achando assim que eu já falei sobre autoestima, eu já falei sobre ansiedade, já falei sobre aquilo, já contei aquela coisa. Você tá olhando para a coisa de um ângulo específico só. Você não tá rondando aquela coisa, você não tá vendo as outras fatias da coisa, o seu olhar tá muito limitado. Então, na segunda parte, quando eu tô elaborando um conteúdo, é nisso que eu penso. Qual a fatia que eu vou falar sobre esse conteúdo? Qual é a mensagem principal do meu conteúdo? E isso é muito interessante também de saber, por quê? Porque quando a gente pega a mensagem principal, é a partir disso que a gente faz o conteúdo. A partir disso que a gente pensa qual é o jeito mais gostoso de começar um conteúdo com essa mensagem principal. É a partir daí que a gente pensa qual formato de conteúdo que eu vou fazer tendo isso como mensagem principal. Será que eu vou fazer um vídeo falado, assim, talking head, falado com a câmera? Será que eu vou fazer um meme, talvez com isso? Será que eu vou fazer um vlog disso? Será que eu vou fazer um carrossel com estático, que daí não é vídeo? Será que eu vou fazer um POV, Point of View, aquilo, né, que é um outro formato? Será que eu vou fazer um react com tela verde? Eu não sei que formatos são esses. É porque é isso, não tá no meu curso. Lá no meu curso eu mostro os formatos. Então, você precisa expandir o seu repertório de formas de passar a sua mensagem adiante, de expressar a sua mensagem, mas antes disso vem o ponto nuclear. Qual é a sua mensagem? Qual fatia da pizza você vai dar para o seu seguidor naquele momento, tá? Então, você vai precisar se dedicar algum tempo a pensar sobre isso. Qual é a fatia da pizza? E pensar sobre isso e fazer um rascunho aí, gente. A última parte, de forma bem básica, tá? Dessa estrutura de vídeo, é você pensar o que você quer que o seu seguidor tire do vídeo. No fim do vídeo, o que você quer que ele faça, por exemplo? Será que é um vídeo que você pensou para topo de funil, enfim, né? Pessoas que não te conhecem, você usou um Reels teste, você fez alguma coisa nesse sentido e você quer que as pessoas te sigam porque não seguidores vão ver aquele vídeo, daí você pede para as pessoas te seguirem. Será que você quer que a pessoa salve aquele conteúdo para que ela volte e olhe em outro momento? Conteúdos que a gente ensina algo ou dá ferramentas para algo ou dicas, normalmente tem essa coisa do salvamento. Beleza, daí a pessoa vai salvar para olhar em outro momento. Será que você quer que a pessoa clique no link da sua bio? Beleza, daí você vai direcionar ela e pedir para ela fazer isso. Será que você quer que a pessoa se conecte com você através de um comentário, que você quer saber mais da experiência, né, da vivência daquela pessoa, ou através de um comentário que a pessoa vai contar se ela já sentiu aquilo, já passou por aquilo, já leu aquilo ou não, conhece aquilo ou não, se identifica com aquilo ou não? Isso tem inúmeras variações aí, mas daí você vai pedir um comentário. Você tem que, no fim do seu conteúdo, direcionar o seu público para facilitar a vida dele, tá? Não é para manipular ele, não é nada, mas é para facilitar. Ninguém está na internet para tomar decisões sozinho, não. O nosso conteúdo ele precisa facilitar que a pessoa entenda o que é esperado dela ao fim daquele conteúdo. Então, é isso, gente. Tem inúmeras opções. Você pode pedir comentário, salvamento, compartilhamento, para a pessoa te seguir, para a pessoa clicar no link da bio. Você pode também, inclusive, pedir para a pessoa sair pensando sobre alguma coisa. Eu gosto muito, eu fazia isso mais vezes, eu não tô fazendo tanto, mas eu fazia muito, era muito legal, era muito esperto da minha parte, eu vou voltar a fazer. Que era assim, ó, eu dava ali o conteúdo, falava sobre alguma coisa, e no fim eu dizia, agora toda vez que você vê tal coisa, você vai lembrar de mim, ou toda vez que acontecer tal coisa, você vai lembrar de mim. Querendo ou não, isso é um direcionamento sutil, porque eu associo a minha imagem, né, a pessoa lembrar de mim, a algo da vida dela, que claro, tinha a ver daí com o conteúdo, não é qualquer coisa aleatória, que tem a ver com a situação que eu trouxe, com a mensagem que eu trouxe naquele conteúdo. E daí eu associava, criava essa lembrança, ou seja, eu
botava minha bandeira num espaço da mente do meu seguidor. E daí, quando aquilo acontecia, a pessoa lembrava de mim. Isso era muito bom. Eu preciso voltar, vou voltar a fazer mais isso. Mas é isso, tá? É você direcionar, é você dizer o que é esperado para o outro. Isso vai facilitar muito a vida do outro. Mas não necessariamente isso a gente chama de CTA, tá? Tem vários tipos também no meu curso, eu tenho PDF cheio. Tudo isso que eu tô falando com vocês, ideias e tal, mas tem PDF só de CTA de acordo com o objetivo que a gente tinha e tal. Por isso também tá linkado, tá? O objetivo que a gente tem com a CTA que a gente vai trazer no fim. Mas não precisa ser coisas só explícitas, assim, comenta-me, segue-me, isso, me aquilo. Podem ser coisas, assim, mais subjetivas, tipo isso, assim, quando acontecer tal coisa, você vai lembrar de mim. Ou sai com essa pergunta aqui, leva essa pergunta contigo, sai refletindo sobre isso. Enfim, pode ser todas essas opções. Mas uma por vez, tá? Lembrete, é uma por vez, não é todas elas ao mesmo tempo. A gente pede uma coisa da pessoa, não é para seguir, para comentar, para isso, para aquilo, para... Não, tá? A aluna minha não faz isso. Você pede uma coisa, você direciona a pessoa para um lugar. Por fim, tá? Dados esses 3 passos aqui, os essenciais, a base da base da base, certo? Você vai ter um conteúdo muito mais estratégico, você vai ter um conteúdo que conversa muito mais com o seu público, no momento que o seu público tá, e você vai ter um conteúdo que conversa muito mais com o momento que a sua rede social tá. Então, isso torna a produção de conteúdo muito mais organizada. A gente não cria conteúdo assim, gente, só do que a gente sente. E olha que eu defendo muito uma criação de conteúdo mega humanizada, sabe? Mega sensível, mega conectada com os nossos valores. Quem é minha aluna sabe pode responder aqui. Mas isso não significa que a gente vai colocar a estratégia de escanteio. Não, tá? Então, sempre que você sentar para fazer um conteúdo, são nesses 3 pontos que você precisa focar. Esse é o esqueleto de um bom conteúdo, de um bom conteúdo que pode gerar resultado para você. Porque a sua rede social, ela precisa estar a serviço da sua clínica, da sua profissão, da sua carreira. Tá? A gente não cria porque a gente tem tempo livre sobrando. Eu não. A gente cria para oferecer os nossos serviços e infoprodutos, certo? E para isso os nossos conteúdos, eles precisam dessa estratégia. Você não precisa vender a sua alma para o demônio do algoritmo, mas você precisa ser esperta, tá? Ser esperta. Não é fazer qualquer coisa, fazer só o que dá vontade, não fazer quando não dá vontade. Porque daí a sua rede social não vai funcionar para você e principalmente a longo prazo não vai dar em nada, tá? Você vai estar gastando tempo e energia criando coisas e se desafiando, mas que não vão te dar retorno, resultado nenhum. Agora, toda vez que você sentar para criar um conteúdo para sua rede social, você vai lembrar de mim? Você vai lembrar de mim? Você vai lembrar desses 3 pontos, você vai tentar se dedicar a isso, lembrando, né, e pensando que não é rápido, isso não vem da nossa cabeça fácil, isso é um treino. Se você quer facilitar o seu treino e me ter como sua treinadora, daí você precisa entrar para o curso Método, porque inclusive lá eu acompanho as alunas por 1 ano, dou feedback dos conteúdos, elas me mandam os vídeos, eu faço os ajustes, digo o que mudar no próximo. Então é um treino muito mais facilitado. Mas se você ainda não pode, não quer entrar, etc, beleza, só saiba que vai demorar. Você não vai sentar, baixar a cabeça porque você sabe esses 3 pontos, a sua vida vai mudar a partir de agora. Não, busque respostas e deixe que as respostas venham com o tempo que elas precisam para aparecer dentro de você, tá bem? Você vai lembrar de mim nessas horas. É isso. Profecia que você vai lembrar de mim. Tô brincando. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, também pode me contar. Eu vou adorar saber. Certo, meu povo? É isso, vídeo entregue. Acho que esse ficou mais rápido. Todos eu falo assim, esse ficou mais rápido. E eu me embolo e vou falando e saio do roteiro. Imagina se eu não tivesse uma estrutura de roteiro. Eu ia me perder muito mais, muito mais. A minha cabeça vai para todos os lugares a todo momento. Sou extremamente prolixa. Inclusive, estou fazendo isso nesse exato momento. Procrastinando dar tchau para vocês, do tanto que eu gosto de estar aqui conversando com vocês. É isso, tá? Foi, vídeo entregue. Ai, tá bom, pronto. Ó, beijo. Beijo e até a próxima.